Amores, quando nós pensamos a relação entre Estado e sociedade para Max Weber, nós vamos fazer o mesmo movimento que nós fizemos para estudar a relação entre indivíduo e sociedade. Lembram que quando nós estudamos a relação entre indivíduo e sociedade, nós estudamos as motivações das ações sociais? Vocês se lembram que Weber ele criou tipos ideais? Que o tipo ideal é um modelo construído a partir de características comuns e que tem os tipos mais puros? Então, para compreender a relação entre Estado e sociedade, para nós compreendermos as relações de poder político, nós vamos fazer o mesmo movimento, só que nós vamos buscar o motivo da obediência. Por que as pessoas obedecem a determinadas formas de poder? Nesse movimento, nós vamos estudar qual é o tipo de dominação legítima, tá? Que é racional, que é irracional, e por que se obedece, de repente, a uma dominação irracional. Quando nós estudamos as formas de dominação em Weber, nós vamos perceber que o que torna uma dominação legítima é a obediência, tá? É quando você reconhece aquela autoridade. É essa obediência, é esse reconhecimento que confere legitimidade a um determinado tipo de poder. O primeiro tipo que nós vamos ver é a dominação tradicional, o tipo mais puro tradicional. Nesse tipo de dominação, prevalece o interesse privado em detrimento do interesse público, a transferência de poder é hereditária, tá? Você obedece em nome da tradição, o motivo da obediência é irracional, tá? É uma dominação de rotina diária. Os melhores exemplos são monarquia e feudalismo, porque não existe mobilidade social. A estratificação social da dominação tradicional é estamental. Para quem já esqueceu qual é a diferença entre estrutura e estratificação social, vamos lá. Estrutura social é aquilo que está presente em todas as culturas, considerando cultura como hábito coletivo. Então todas as culturas educam os mais jovens, todas as culturas produzem e dividem riquezas, todas as culturas possuem relações de poder, que é o que nós chamamos de política. Agora, como isso se desdobra, qual vai ser o tipo de relação de poder, como vai ser a produção e distribuição de riquezas, a educação dos mais jovens, a gente chama esse desdobramento de estratificação social. Entenderam isso? Então, o outro tipo de dominação, que é um tipo bem interessante, que a motivação também é irracional, está presente também a pessoalidade, é a dominação carismática. Carisma não tem a ver com carinho, com afeto, tá? Carisma tem a ver com a ideia de que quem obedece acredita que o líder possui virtudes excepcionais para resolver uma crise. Pensem. Para que esse líder apareça, para que esse líder se manifeste, é indispensável, é fundamental que exista a crise. Essa é uma dominação que não se caracteriza pela rotina diária, é uma dominação de momento extraordinário. No caderno azul, na questão 32 do Enem de 2010, havia uma pergunta sobre os tipos mais puros de dominação carismática. E o gabarito era Alemanha nazista e Itália fascista. Porque em crise, em tempos de crise, surgem heróis. E as pessoas desesperadas por causa da crise, elas acreditam em determinados líderes que são capazes de promoverem genocídios, né, em nome de uma possível solução. Por isso que a dominação carismática é uma dominação que desperta tanta atenção da sociedade. Agora, outro tipo de dominação, que é a dominação racional legal, que é uma dominação de rotina diária, é a dominação em que Max Weber chama atenção para o fato de que quem obedece o faz de modo racional e obedece ao conjunto de normas e regulamentos registrados por escrito. E essas normas e regulamentos, elas têm que necessariamente possuir um caráter de impessoalidade. Não pode haver pessoalidade diante da lei. É como se o poder judiciário no Brasil tivesse que se comportar de modo impessoal de fato. Como se o poder judiciário no Brasil tivesse que tratar todas as pessoas
com plena impessoalidade e igualdade perante a lei. Né? Isso aí que a gente está estudando hoje é o liberalismo alemão e Weber. Aí a gente entende por que o liberalismo não acontece no Brasil. Porque na proposta do Weber, dessa dominação racional legal, o interesse público ele tem que prevalecer em detrimento do interesse privado. O interesse privado não pode estar acima do interesse público. E o tipo de estratificação do liberalismo, tá, é a classe social. Quando eu digo classe social, eu digo necessariamente mobilidade social. Eu digo que é indispensável que exista mobilidade social. Como é que a gente discute no Brasil a mobilidade social se nós pegarmos, por exemplo, a teoria da burocracia? Porque pela teoria da burocracia, seria indispensável que existisse a competência técnica, a competição, para acontecer a meritocracia. Então, se você não tem a formação da competência técnica dos cidadãos, se a desigualdade de oportunidades é imensa, né? Tem um teórico, John Rawls, que ele sinaliza a dificuldade em produzir igualdade plena de oportunidades. Por isso ele sustenta a tese, né, quando ele tenta superar o utilitarismo de Jeremy Bentham e Stuart Mill, ele sustenta a tese de que é necessário que a sociedade discuta, né, quais são os bens primários e como a sociedade vai criar mecanismos para reduzir as desigualdades de oportunidades, para que a mobilidade social aconteça, para que o liberalismo aconteça. E o que é mais legal nisso tudo é que quando a gente pega a realidade brasileira para estudar, a gente utiliza uma literatura como Raimundo Faoro, por exemplo, que diz que no Brasil existe um patrimonialismo burocrático, que o patrimonialismo é a apropriação privada do interesse público. E esse patrimonialismo é burocrático. Faoro está nos dizendo, olha, o conjunto de normas e regulamentos registrados por escrito nós temos. Agora, na prática, não se verifica. Porque nós temos uma sociedade orientada pela lógica do privilégio. Isso é muito bacana para vocês que são jovens, né? Para vocês pensarem que tipo de sociedade vocês vivem. Porque quando a gente percebe que a mobilidade social no Brasil, ela encontra obstáculos numa cultura, numa prática política orientada pelo privilégio, e esse privilégio é histórico, e se vocês quiserem recorrer ao Luiz Mir no livro Guerra Civil, vocês vão perceber que o Luiz Mir inclusive diz que existe uma guerra civil no Brasil porque o Estado brasileiro historicamente administra as desigualdades em seu território, praticando genocídio étnico e social. Luiz Mir. Estudar a teoria política é muito importante, porque promove a reflexão sobre que tipo de realidade nós temos na prática. Quem se lembra do escândalo do helicóptero com 450 quilos de pasta de cocaína, que até hoje ninguém encontrou o dono? Olha, né? E a nossa juventude é uma juventude que é seduzida por uma sociedade de consumo que não promove a reflexão crítica. A sociedade brasileira não busca oferecer ao jovem condições de desenvolvimento da consciência crítica, apresentando para ele as diversas vertentes teóricas que existem no plano político, como a teoria conservadora, que nós veremos, né, na próxima aula, teoria liberal alemã, que é a que nós estamos estudando hoje. O Weber chama atenção também para o fato de que o monopólio da violência no seu território pertence ao Estado. Então, o território é do Estado. O território dele, só ele tem o monopólio da violência. Só ele pode usar a força física. E Weber ainda completa no livro Ensaio de Sociologia.
Se alguém além do Estado faz uso da força física no seu território, é porque ele permite. E aí você tem na sociedade brasileira o exercício extraoficial de poder fazendo uso da força física. Olha, o Estado combate efetivamente a entrada de armas no seu território, por exemplo, ou ele compactua com o exercício do uso da força física de quem está fazendo de modo extraoficial. Qual é para vocês a postura do Estado brasileiro? Uma postura histórica, né? Você vê que é como se existisse uma cumplicidade, porque senão era só impedir a entrada de armas, né? E se existe dificuldade para fazer a segurança das fronteiras, era só buscar, né, meios, mecanismos, pensar como isso seria realizado na prática. Mas não. O que se verifica também na sociedade brasileira é a criminalização da pobreza. A criminalização da pobreza, ela se constitui também num problema, porque o Estado brasileiro, ele promove um encarceramento do pobre. Enquanto os ricos, quando adoecem no presídio, eles vão para casa, né? Quando precisam cuidar dos filhos, né? Então nós vemos aí que existe uma lógica de privilégio, né, na nossa sociedade, que impede que a impessoalidade necessária à dominação racional legal weberiana aconteça. Finaliza, por favor.